Oi pessoal, boa noite, um abração, tudo bem? Nós já vamos começar, tá? Só vou compartilhar aqui. Quem quiser ajudar também a compartilhar, né? O estudo chega mais longe, chega a mais pessoas. Já vamos começar, tá? Só um minutinho. Só um pouquinho que a gente já começa, pessoal. Ok. Muito bem, pessoal. Boa noite. Vamos começar, né? Deixa eu só abrir aqui. Ok. Boa noite, Ivani. Boa noite, Mary. Boa noite, Isabel, Eliana, Marley. Boa noite, um abraço. Laíse, Marília Pereira. Um grande abraço, Marlene Freitas. Seja bem-vinda. Vamos fazer a nossa prece, então? Vamos, né? Fechar os nossos olhos e vamos elevar o pensamento. Querido Mestre Jesus, abençoa a nossa noite de estudos. Envolva, Senhor, todos nós que aqui estamos em torno do Teu nome, em torno da doutrina espírita, para algo refletirmos, para algo captarmos nas esferas superiores, aurindo força nova, energia, bom ânimo para a nossa caminhada. Abençoa, Senhor, todos os lares que estão conosco neste momento. Abençoa todos os espíritos necessitados que estão ao nosso redor. E abençoa, Senhor, a espiritualidade que nos auxilia durante todo o estudo, nos dando paz, equilíbrio e boas intuições. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Que a Tua luz permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal, tá dando para ouvir direitinho? O som tá bom, né? Boa noite a todos. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, falo aqui de Campina Grande, na Paraíba. E nosso trabalho é da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, tá?
Quem quiser nos conhecer, todos os sábados, às 16 horas, nós temos palestra, passe e atendimento, tá? Serão todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, pessoal, do livro Desobsessão, né, do André Luiz. Nós estamos no capítulo 42, Atitude dos Médiuns. Tá? Atitude dos Médiuns. Porque aqui o André Luiz ele fala, alguns capítulos fala sobre a organização da reunião mediúnica, fala a respeito dos doutrinadores, né? E nesse aqui ele vai falar algumas questões acerca dos médiuns. Né? Nós temos sempre falado dos médiuns também, mas aí vocês vão perguntando, vão questionando, vão participando, né? Dando a opinião de vocês, que enriquece muito o nosso estudo. Tá? Então vamos lá. O médium de incorporação, como também o médium esclarecedor, não podem esquecer, em circunstância alguma, que a entidade perturbada se encontra, para eles, na situação de um doente ante o enfermeiro. Tá? Então, olha lá, um médium de incorporação, um médium que vai deixar os espíritos falarem por seu intermédio, né, por sua boca, né? Assim também como o médium esclarecedor, nos fazendo lembrar, desculpa, que os esclarecedores também são médiums. Né? Via de regra, a mediunidade é um pouco diferente, mais intuitiva, mas os doutrinadores, os esclarecedores são médiums também, sensíveis também. Né? Então estão também sob influência. Né? Precisam manter o equilíbrio para que a influência superior possa se expressar através deles, já que eles vão conversar com os espíritos através dos médiuns psicofônicos. Né? Mas ambos são médiuns, tanto os psicofônicos quanto os esclarecedores são médiuns. Né? Nós, o tempo todo, nós somos médiuns. Né? Se a gente está conversando com um amigo, né, que a gente encontra no mercado, nós somos médiuns. E ali naquela hora, em questão de alguns minutinhos, você pode captar pensamentos que os bons espíritos querem dizer para ele. Né? E no meio da conversa, você vai falando normalmente, e às vezes a sua fala já está refletindo a presença de alguém que queria dizer alguma coisa boa para ele, e através de você está chegando, né? Alguma coisa que o espírito protetor dele queria dizer para ele, mas ele não tem ouvido, né? Tem estado desconectado da oração, do evangelho e tal. E às vezes você, mais conectado com as forças superiores, às vezes você consegue ser esse intérprete dos espíritos amigos para alguém, seja onde for. Às vezes em casa, numa conversa, está lá vendo televisão, um conversando com o outro, marido com a esposa, né? E às vezes no meio da conversa, um levanta um problema que aconteceu no trabalho, outro levanta um problema que aconteceu em casa, tá? Mas você pode ser um médium ali, né? Às vezes captando aquilo que os espíritos que protegem o lar lhe querem dizer para a pessoa, para que ela entenda o problema que aconteceu sob uma ótica mais espiritual, mais humanitária, mais caridosa. Né? O tempo todo nós podemos ser médiuns, e somos médiuns. Né? A gente pode ser médium do equilíbrio ou médium do desequilíbrio. Aí depende da nossa condição, o que a gente cultivar dentro da gente, né? Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos, viu? Quem está chegando aí. A Sayonara colocou aqui. Boa noite, choro muito. Procuro não chorar, mas a tristeza vem. Né? O Marcos colocou. Como vencer as angústias dos dias atuais? Tudo parece fracasso. Então, o Marcos, né? E a Sayonara também, né? Isso serve para os dois, né? A vida tem os seus aspectos luminosos e os seus aspectos sombrios. Tudo tem o lado sombra e o lado luz. Né?
É, com qual nós queremos conviver? Com qual nós queremos nos relacionar predominantemente? É lógico que a gente se relaciona com os dois, né? Não tem jeito da gente só se relacionar pelo lado luz. Mas com qual a gente pretende se relacionar predominantemente, né? Então é pelo lado luz, né? Pelo lado luz das pessoas, né? A pessoa tem um lado sombra, a gente também tem um lado sombra, mas eu quero fazer prevalecer a minha luz com a luz da pessoa, a minha luz com a luz que a vida tem, né? Com o lado bom, com o lado positivo, saudável, né? Por exemplo, eu como psicoterapeuta no consultório, eu preciso sempre estar focando no lado luz das pessoas. Eu preciso sempre estar acreditando nas pessoas, estar olhando para os potenciais das pessoas. Você entende? Por quê? Porque para conseguir ajudar alguém, eu preciso olhar para os potenciais de amor que ela possui, os potenciais de conhecimento, de luz. Às vezes nem ela acredita nela, mas eu acredito nos potenciais que ela tem, né? Então eu preciso me conectar à pessoa pelo seu lado luz. É lógico que a gente também vai detectar os aspectos sombrios, a gente também vai conhecer, né, as questões mais sombrias, até para iluminá-las, para iluminar a sombra, né? Mas é muito importante a gente focar, né, pessoal? Muito importante a gente focar mais no positivo, né? Porque senão a gente começa a ver só sombra em torno de nós. E nós vamos viver em meio àquilo em que nós acreditarmos, né? Nós passaremos a viver em meio àquilo em que a gente acreditar. Predominantemente. A minha vida vai ser o que eu pensar que ela é. Se eu achar que tudo é sombra, tudo é dificuldade, tudo é um desastre, tudo é um fracasso, é nesse clima que eu vou respirar. É nesse clima que eu vou respirar. É nesse clima que eu vou viver. Vocês entendem? Então, agora, se eu também quiser olhar a vida nos seus aspectos mais positivos e valorizar muito mais os aspectos positivos, vai ser nesse clima que eu vou viver também, imerso nos aspectos mais saudáveis, mais alegres, mais descontraídos, positivos, né? Por isso que os Espíritos falam, cada pessoa vive no clima psíquico que elege para si. Cada pessoa vive no clima psíquico que elege para si mesmo. Se a gente só fica atrás de notícia ruim, a gente só fica atrás, né, de coisas ruins, coisas negativas, pesadas, e a gente só vai se alimentando desse conteúdo pesado do dia a dia, o que nós vamos querer? A nossa vida, a nossa mente passa a trabalhar em torno daquilo tudo pesado. E não é questão de nos alienarmos. Talvez você poderia estar pensando, mas aí você vai ficar alienado. Não, não é questão de nos alienarmos, né? É questão que a gente ajuda muito mais se a gente estiver bem. E para a gente estar bem, nós precisamos estar mais focado no otimismo. A vida foi estruturada para a evolução. Todos os problemas se modificarão. Existirá solução para tudo. Tudo mudará, tudo se aperfeiçoará. Mas principalmente se eu ajudar com o meu lado bom, positivo, otimista, né? Porque se eu começo a me contaminar muito de pessimismo, tristeza, tá? Aí, pessoal, aí eu me desestruturo e o meu ambiente ao redor também vai refletir o meu estado íntimo, tá? Então isso é muito importante, pessoal, para a gente vencer tristezas, vencer angústias, né? Precisamos cultivar pensamentos bons, positivos, esperança, confiança. É tudo que o Evangelho nos fala, né? A confiança incondicional em Deus. Ah, Alexandre, mas o país está complicado, não sei o quê. Ok, nós vamos superar isso aí. Não tenhamos a menor dúvida que nós vamos superar. Nós vamos superar. Ah, Alexandre, mas a minha vida está complicada, eu estou sem dinheiro. Você vai superar isso também.
Você vai resolver essas questões. Você não está sozinho, né? Deus é por nós, a espiritualidade trabalha por nós, mas nós precisamos nos ajudar também, né? Nós precisamos abrir a nossa mente para a influência positiva e para isso nós precisamos ser positivos, ok? Para que haja uma sintonia, né? Senão os espíritos tentam até ajudar a gente, mas a gente não se ajuda, né? Aí fica difícil, né? A Miller Correia colocou aqui, né? Como melhorar a concentração na hora da incorporação? Então, tudo é exercício, né, Miller? Tudo é um exercício, tudo é prática, é treino, né? Nós precisamos aprender, nos acostumar a ter vida interior. O que significa isso? Normalmente, nós ficamos muito para fora. É o comércio, é o estudo, é o trabalho, é a família. A gente está sempre resolvendo, pensando muita coisa prática da nossa vida e é preciso cultivarmos um pouco mais de vida interior. Pararmos para ler muito mais, para meditarmos, para silenciar o pensamento, né? Por quê? Porque senão a gente chega na reunião mediúnica e a gente chega, às vezes vindo da correria do dia a dia, desacostumados a fechar os olhos, a se concentrar, né? Então, quando nós vamos nos acostumando no dia a dia a exercitar a meditação, a gente fecha os olhos, relaxa, silencia o pensamento, tudo esse é exercício. O exercício da oração, o exercício da leitura. Isso é cultivo de vida interior. Faz com que a gente fique menos ansioso. Por exemplo, a pessoa muito ansiosa, ela vai ter dificuldade de se concentrar. Porque ela tem uma motricidade muito grande, ela está sempre, vai para lá, vai para cá. É uma pessoa muito dinâmica e tal, mas é preciso um outro lado, de sabermos relaxar, sabermos nos auto-observar, sabermos ter consciência corporal, consciência da respiração. Você entende? Então tudo isso é treino, né? A Joana de Ângeles, ela indica muito a meditação, para que os médiuns possam se harmonizar e possam perceber com mais clareza aquilo que não é deles, né? Eu preciso conhecer o que é meu. Quais são os meus pensamentos normalmente? Para eu identificar quando não sou eu. Tá? Então, tem essa questão aí. Tá, Miller? Ok? A Lúcia Helena colocou, né? Muita oração, orar e vigiar, e ressaltar os aspectos positivos da pessoa, da vida, né? Da casa espírita, a gente ressaltar. É muito melhor a gente focar nos ganhos do que nas perdas. É uma estratégia muito melhor, muito mais eficaz nós focarmos nos ganhos do que nas perdas. Em tudo que a gente for fazer, focar mais no que está sendo, no que a gente está conquistando do que a gente está perdendo. Porque a gente sempre está perdendo alguma coisa. Sempre alguma coisa não dá errado, não dá certo, tal, acontece. Mas quando a gente foca mais nos ganhos do que nas perdas, aí a gente se motiva mais. Porque a gente está sempre focando naquilo que está melhorando, naquilo que está acontecendo, né? Até para a pessoa melhorar em terapia, por exemplo, é preciso ela começar a observar mais os ganhos que ela está tendo do que aquilo que ainda está acontecendo de negativo. A gente tem que focar mais naquilo de novo que está surgindo. Porque o que está surgindo de novo é aquilo que eu quero para a minha vida, é aquilo novo. Se eu não estava dormindo, agora de vez em quando eu consigo dormir. Então eu devo valorizar isso, né? Estou começando já a mudar o meu sono. Antes eu ficava muito ansioso, agora eu fico ansioso parte do tempo, mas já estou conseguindo parar quieto para ler um livro, para fazer uma prece. Olha, que bom. Então esse é um aspecto positivo. E aí, valorizando, né, os ganhos, você vai somando esses ganhos, né? E com o tempo vão se tornando grandes mudanças na nossa vida, né? Ok? A Heloísa colocou, sou grata a você, Alexandre, por ter acreditado em mim. Olha, Heloísa, eu que agradeço você ter confiado em mim. Tá? Eu fico feliz.
né, por você estar feliz, né? Eu agradeço por você ter confiado no nosso trabalho, né? A Heloísa trabalha com a gente como médium, né? Não só como médium, mas como atuante na Casa Espírita, né, no Maria de Nazaré, e vem participar aqui com a gente, né? Muitos dos nossos amigos aqui da Casa Espírita participam aqui no estudo virtual, né? Então, bem legal, né? A Irene colocou: estou passando por muitas brigas no matrimônio, marido alcoólatra, nós nos amamos, mas tem algo que está nos destruindo, né? Então, procure, não sei se você participa, né, de A Casa Espírita, Irene, mas se não participa, participe. Procure um aí perto de você, né? Tome passe, assista palestra. Quem sabe com o tempo você consegue levar o seu marido também, né? Em casa vai fazendo evangelho, nem que seja só você, vai lendo, vai orando, vai mentalizando a mudança desse contexto, tá? E confia que você não está sozinho não, tá? Aqueles que te amam estão sabendo das tuas dificuldades, estão tentando ajudar, tá? Tenha confiança, ok? Vamos dar uma paradinha aqui para a gente continuar, né? Então, aqui, o que o André Luiz estava falando, ó, tanto os médiuns de incorporação como o médium esclarecedor não podem esquecer, em circunstância alguma, que a entidade perturbada se encontra, para eles, na situação de um doente ante um enfermeiro. Quer dizer o que com isso, pessoal? Que nós todos, na verdade, na reunião mediúnica, precisamos entender que as entidades que se comunicam, elas são como doentes e nós como enfermeiros dentro de um hospital, né? Então, aquilo que o Espírito fala, às vezes tentando agredir, tentando zombar do nosso trabalho, nós não podemos tomar como ofensa pessoal. Ali, muitas vezes, vai ser a maneira de um hospital psiquiátrico, em que muitos alienados se comunicam, né, de vários tipos, vários problemas psiquiátricos, né? Espíritos se comunicam em profundo desequilíbrio mental, alguns enraivecidos, outros alienados mesmo, outros catatônicos, né? Parados assim, com olhar vítreo, né? Totalmente, né, desconectados da realidade, né? Muitos estarão deprimidos. Então nós precisamos entender que são os vários doentes da alma, né? E que nós estamos ali com o objetivo de ajudar. Então não podemos levar para o lado pessoal, para a ofensa pessoal, né? Temos sempre que entender que nos cabe ajudar. E aí entra aquilo que a gente estava falando agora há pouco. Nós temos que focar nos aspectos positivos. Os mínimos detalhes que o Espírito nos fornecer, que possa ser visto como algo positivo, é nisso que nós precisamos nos apegar. A mínima brecha que o Espírito dá, de alguma coisa que possa nos conduzir para o lado luz, vamos dizer assim, nós precisamos pegar, né? A gente tem que relevar os aspectos sombrios do Espírito e tratá-lo como um irmão muito querido, um familiar muito querido. Nós temos que tratá-lo como alguém, né, que nós amamos muito e que nos cabe auxiliar por dever de humanidade, né? Ok? No socorro espiritual, os benfeitores e amigos das esferas superiores, tanto quanto os companheiros encarnados, quais o diretor da reunião e seus assessores que manejam o verbo educativo, funcionam lembrando autoridades competentes no trabalho curativo. Mas o médium é o enfermeiro convocado a controlar o doente, quanto lhe seja possível, impedindo a este último manifestações tumultuárias e palavras obscenas, né? Então, o que ele está dizendo aqui, o André Luiz, né? Todos que vão ajudar ali, os que vão ajudar com a palavra, né?
são como que médicos, autoridades que estarão ali mantendo uma postura séria, uma postura amorosa, humanitária, né? Que vão ajudar o espírito, né? Vão colaborar muito no auxílio aos doentes que se comunicam, né? Mas ao médium psicofônico cabe o dever, né, de controlar em primeiro lugar a entidade que se manifesta, não permitindo manifestações tumultuadas, né? Então é aquilo que a gente tem falado frequentemente para vocês, né? O bom médium não é aquele que faz tudo o que o espírito quer, fala tudo o que o espírito quer, movimenta-se do jeito que o espírito quer. O bom médium não é esse que grita do jeito que o espírito quer, bate na mesa do jeito que o espírito quer. Não é, esse não é o bom médium. Entendeu? O bom médium é aquele médium que filtra certos conteúdos do espírito, controla certos movimentos do espírito, né? Não agride ninguém, porque às vezes o médium, a vontade do espírito é de agredir alguém que está perto, de mexer com o braço e bater na barriga de um, na cara de outro. Se os espíritos revoltados pudessem, eles bateriam em todos nós que estamos na reunião mediúnica, né? Não obstante, os médiuns não podem se prestar a isso. Por uma questão óbvia, né? Nós não podemos transformar a reunião mediúnica numa tragédia, né? Não podemos fazer isso, né? Por isso, os médiuns precisam controlar todos os impulsos que o espírito queira fazer, todos os movimentos abruptos que o espírito queira fazer. O espírito que está se comunicando, ele pode querer levantar da mesa, pode querer com o médium, né, incorporado, levantar o médium. O médium não pode levantar porque o espírito está querendo que ele levante. O espírito pode querer virar a mesa. O médium não vai virar a mesa porque o espírito está querendo. O espírito pode querer bater, esmurrar na mesa. E, eventualmente, pode até acontecer do médium não conseguir controlar um movimento ou outro, né? Os espíritos estão ali tentando ajudar, mas tem um trabalho da disciplina do médium e também da vibração do grupo, né? Então, nós temos que confiar, né? E confiamos, né? Mas tem um lado que é do médium, né? O espírito quer falar palavras obscenas. O médium não precisa falar. Palavras de baixo calão. O médium não precisa falar. Ele pode expressar a contrariedade do espírito, ele pode expressar a revolta do espírito sem usar nenhum palavrão. Já conversei com milhares de espíritos aí revoltados e não há essa necessidade. Dá perfeitamente para você entender a condição do espírito, entender os conflitos do espírito, entender a revolta do espírito, sem que o médium pronuncie nenhum palavrão. Entendeu? Não há essa necessidade. Nem mesmo do médium ficar gritando. Pode falar um pouco mais alto, pode, né? Mas não precisa ser aos berros que dê para ouvir lá da esquina. Não precisa ser desse jeito. Nem para espírito revoltado, nem para espírito sofredor. Não precisa ser assim. Não há essa necessidade. Quem vai controlar isso vai ser o médium. O médium que vai controlar. Entendeu? Por isso que a gente está estudando aqui, porque eu sei que muitos médiums precisam dessa orientação, né? Todos nós precisamos das orientações do André Luiz. Na medida que a gente está orientado, a gente já sabe que não há essa necessidade. É que às vezes a pessoa ela ficou muitos anos trabalhando de uma certa forma, porque ela aprendeu que quanto mais o espírito gritasse, é porque a comunicação era mais forte, né? O espírito era mais necessitado, aí todo mundo ficava mais comovido, quanto mais o espírito gritasse. Só que não há uma correlação direta dessa forma, tá? Quanto mais ele grita, mais é necessitado, né? É diferente disso, né? Tá? Então, voltando aqui, né?
O médium, então, é como um enfermeiro convocado a controlar o doente, quanto lhe seja possível, impedindo a este último manifestações tumultuárias e palavras obscenas, né? Agora, como eu já conversei com vocês uma vez, né? Como é que a gente vai conseguir filtrar a comunicação se nós achamos natural aquilo? Por exemplo, o médium que fala palavrão no dia a dia, né? A pessoa do médium, né? Que no dia a dia fala palavrão, né? Quando o espírito quer falar alguma coisa, ele acha natural. Então ele reproduz o que o espírito fala, porque ele no dia a dia fala muito palavrão. Então, nesse sentido, ele não vai ser um bom filtro. Por isso que os espíritos falam que é preciso que os médiuns se evangelizem, se eduquem. Não há um médium educado sem uma pessoa educada por detrás da mediunidade. Ok? Para que nós sejamos médiuns educados, precisamos antes sermos pessoas educadas. Né? Às vezes o espírito fala, liga a metralhadora lá e fala, só o espírito que fala. O doutrinador, ele quer falar alguma coisa no meio, mas o espírito não deixa, mas o médium também não está deixando. Né? O médium não está deixando. Então, porque quem controla o diálogo é o médium. É o médium que vai conter, a hora que ele não quiser que o espírito fale, e que vai permitir, a hora que ele deixar que o espírito fale. É o médium que vai fazer esse movimento. Uma vez eu tinha uma pessoa que trabalhava com a gente e que sempre era assim, ela dava comunicação e o espírito falava, e eu não conseguia falar nada, ou seja, eu não conseguia funcionar como doutrinador, porque o espírito não dava chance, né? E o médium também não dava chance, né? Aí eu chamei a pessoa para conversar, tá, escuta, você está percebendo o que está acontecendo? Quando você dá comunicação, só o espírito fala, a gente não tem condição de inserir nada para a reflexão do espírito, aí o espírito vai embora, e a gente não conseguiu realizar nada, né? Você é assim no dia a dia? A pessoa fala assim, Alexandre, eu sou. Quando eu começo a falar, eu ligo a metralhadora e ninguém mais fala, né? Falei, tá vendo como é que é? É assim mesmo, né? É assim mesmo. A gente acaba sendo como médium, como a gente é como pessoa no dia a dia. Isso acaba aparecendo na mediunidade, né? Isso é o nosso lado. Tem o lado do espírito, mas esse nosso lado é importante, porque acaba facilitando ou dificultando o intercâmbio mediúnico, né? E a assistência mediúnica. Tá? Deixa eu ver o que mais aqui vocês colocaram. A Eliane Santos colocou, tem alguns espíritos que vêm falar comigo, eu sinto dor e outros não. Será que um dia eu vou receber sem sentir dor? Olha, Eliane, cada mediunidade se expressa de uma forma diferente, tá? É comum que os médiuns sintam sintomas, tá? É comum, tá? Sintomas físicos, sintomas emocionais e mentais. Tá? Muito comumente, os médiuns começam sentindo mesmo no corpo, porque aquilo é mais visível, né? Não tem como você dizer que não está sentindo, porque você está sentindo dor no corpo. É uma coisa mais concreta, né? Então, até a espiritualidade começa a trabalhar com a gente, muito através de sintomas físicos, porque aquilo é mais concreto para a gente. Não tem como a gente se iludir que não estou sentindo, eu estou sentindo sim. E vai no médico, que faz exame e tal, e não dá nada. Então a gente vai se convencendo que a gente é médium muito através dos sintomas físicos, que a gente não sabe a origem, né? E aí começa a dar passividade na reunião, aí vai melhorando, então é normal que a gente sinta, né? Agora, tem pessoas que começam sentindo muito fisicamente e ao longo do tempo vai passando a ser mais emocional, mental do que físico. Aí depende, né? Aí varia muito, tá? Vamos ter que observar no seu caso como que vai caminhando a sua mediunidade, tá? Não dá pra gente prever,
É só observar mesmo como é que vai ficar, tá? Malaquias colocou, foi uma sessão mediúnica, fui em uma sessão mediúnica e veio um espírito falando palavrão horrível. Depois pediu para voltar para cá. Ela falou para mim que era meu marido que se suicidou. Eu falei, nossa, como ele ficou sem educação. Chegando em casa, eu orei para Deus perdoar ele e cuidar dele para mim. Então, Malaquias, é um pouco difícil a gente saber o que aconteceu aí de verdade, né? As pessoas, elas são na vida espiritual como elas eram aqui na Terra, né? Então, ninguém fica pior no plano espiritual do que era na Terra, né? A gente é o que a gente é, né? Então, a gente acaba se mostrando mais educado ou menos educado tanto aqui quanto lá, né? Então, e inclusive por isso que a gente identifica, né? O jeitão da pessoa, a gente identifica o modo de pensar, né? Até às vezes, até certos trejeitos que a pessoa tinha aqui na Terra, né? Você acaba identificando quando ele se comunica, né? O modo de falar alguma coisa, tá? Ok. Vamos ver aqui. Marcos Valério, como combater os pensamentos negativos, mesmo mentalizando situações positivas? Às vezes eles invadem o campo mental. Então, Marcos, é uma questão de condicionamento mental. Tudo, na verdade, no nosso aprendizado, tudo na nossa educação, tudo dos nossos hábitos é condicionamento. Ou seja, é repetição, é repetição, é repetição, é repetição. Esse é o grande X da educação, é repetição. Né? Semeie um ato e colherás um hábito. Semeie um hábito e colherás um caráter. Semeie um caráter e colherás um destino. Tudo começa dos atos que vão se repetindo, vão se fixando. Né? Então a gente vai mudando certos hábitos negativos que nós tínhamos por outros hábitos positivos que a gente passa a ter. Né? E para isso a gente precisa investir. Precisa repetir, precisa, né, como a Joana de Ângeles sugere, né? Não cesse de auto-induzir-se para alteração de pensamentos, emoções, sentimentos, hábitos, né? Quer dizer, não pare de se auto-induzir. Esteja sempre fazendo esse trabalho de indução positiva. Né? Até que você vai substituindo aqueles condicionamentos negativos por condicionamentos positivos. E a nossa mente passe a funcionar em termos positivos, quando antes ela funcionava em termos negativos. Tá? Então esse é o caminho, né? A gente tem que lembrar que a nossa casa mental, por exemplo, na nossa casa física, onde a gente mora, a gente não deixa entrar qualquer pessoa, não é? Na nossa casa mental, a gente também não pode deixar entrar qualquer pensamento. Né? É a nossa casa mental, nós temos que vigiar quais pensamentos nós estamos deixando entrar na nossa casa mental. Tá? E se entrou, nós vamos pôr para fora esse pensamentozinho intruso aí, né? Porque senão ele vai se enraizando ali dentro de nós e vai se desenvolvendo, né? Pensamentos tristes, pensamentos deprimentes, pensamentos de não valermos nada, pensamentos de dar tudo errado. Esse tipo de coisa nós temos que ir banindo da nossa mente. Não ficarmos cultivando isso, né? Isso é muito importante. Ok. A Heloísa Cunha colocou, no caso dos espíritos irônicos e questionadores, por que alguns médiuns percebem mais que outros? Né? São mediunidades diferentes, né?
São mediunidades diferentes e são personalidades mediúnicas, são personalidades dos médiuns também diferentes. Tá? Então, uma pessoa, um médium, uma pessoa de um médium, que é uma pessoa que gosta de polêmica, que gosta de questionar as coisas, que gosta. Os espíritos que são desse jeito encontram mais facilidade de se expressar dessa forma através da pessoa, através desse tipo de médium, cuja personalidade é uma personalidade. A gente estava falando sobre isso, né? Aquela pessoa, a pessoa ser desafiadora, questionadora, às vezes dominadora, né? Ou então sarcástico, irônico. Aquilo que a pessoa do médium gosta mais de fazer, faz mais no seu dia a dia, né? Aquilo serve de fator de identificação entre o espírito e a pessoa. Então, aquele tipo de espírito vai manifestar mais os seus pendores nesse sentido, através de médiuns que normalmente gostam desse tipo de situação. Se identificam, né? Usam mais esse tipo de situação. Tá? Ok. Uma pessoa boa, uma pessoa generosa, caridosa, tal, pode manifestar espíritos revoltados, espíritos irônicos, pode também, tá? Não existe uma relação direta, né? Uma pessoa, um médium bom, uma pessoa boa, generosa, que não vai dar comunicação de espíritos revoltados, vai dar também, tá? Só que é uma pessoa que vai ter maior polidez, né? Essas comunicações, elas vão se dar de uma forma mais atenuada, porque a pessoa naturalmente ela age de uma forma bem diferente, de uma forma amorosa, de uma forma carinhosa, né? Então, quando os espíritos são revoltados, ele já muito da revolta deles já é abafado pela própria vibração do médium, que não se identifica muito com essa revolta. Mas o médium consegue dar a comunicação e consegue exercer muito mais controle sobre o espírito. Por quê? Porque é uma pessoa mais controlada, é uma pessoa mais... Vocês entendem? É por isso que os espíritos falam que os médiuns precisam se evangelizar. Por quê? Porque ele é o primeiro filtro. Só que o filtro tem que filtrar. Se o filtro não está filtrando, é porque não está tendo serventia. Quando que a gente não filtra? É quando nós nos identificamos plenamente com o obsessor. Quando nós nos identificamos plenamente com o desequilíbrio do espírito. Com os vícios do espírito. Com a falta de educação do espírito. Aí nós não filtramos, é a hora que o filtro não funciona. Por quê? Porque o médium está em plena sintonia com os defeitos do médium, com os defeitos do espírito. Isso torna a doutrinação bem mais difícil. Isso torna o diálogo bem mais complicado, mas não impossível, né? Vocês entendem, pessoal? E tem uma coisa também importante, né? A própria questão energética, por exemplo, vem um espírito na carga muito pesada, uma energia muito densa. Se o médium é uma pessoa evangelizada, cultivadora da prece, da leitura elevada, do pensamento positivo e tal, ele vai ter uma proteção que o espírito vem com aquela energia toda densa, ele vai captar o pensamento do espírito, ele vai captar a emoção do espírito, ele vai dar comunicação. Mas aquela energia densa, ela não vai ser absorvida pelo médium. Pelo contrário, a sua proteção, a sua aura, vai funcionar como uma espécie de... vai dissolver aquelas energias deletérias que o espírito traz. Então, o nosso padrão vibratório funciona como uma capa protetora para nós, para que nós possamos dar passividade ao sofredor, mas não nos encharcarmos com as suas energias deletérias. Ok?
Então a gente dá a comunicação, o espírito se aproxima, mas o nosso campo áurico vai dissolvendo as energias deletérias que ele irradia para mim. Desse modo eu não fico encharcado de vibrações. Agora, se eu não cultivo a prece, o evangelho, a mudança de hábitos, pensamentos positivos, eu não cultivo nada disso, eu sou médium, mas um médium meio desequilibrado, invigilante, não se prepara direito, tá? A minha vibração ela vai ser menor. Quando eu vou dar comunicação de espíritos muito necessitados, há como que um encharcamento de vibrações. Depois eu tenho mais dificuldade para voltar ao normal, né? Às vezes até eu somatizo um pouco no meu próprio corpo, dá lá um desarranjo maior no meu organismo, enjoo, né? Passo mal, tá? Ok? Por quê? Porque há um encharcamento, há uma identificação muito profunda entre o espírito e o médium. Nós temos que nos desidentificar. Como é que é isso? Nós temos que ser diferente do necessitado. O enfermeiro ele tem que estar saudável, o doente é o doente. O enfermeiro, o médico, eles precisam estar saudáveis. Ok? Nós não podemos estar pior do que o espírito, né? Que nós pretendemos ajudar, certo, pessoal? Então isso nos protege. Isso a gente vê, isso que eu estou falando não é invenção minha não, pessoal. Isso aí está no livro, nos domínios da mediunidade, tá? Vocês vão ler lá sobre a irmã Celina, vocês vão ver exatamente isso que eu estou falando aqui para vocês. Né? O campo áurico dela, a energia deletéria se aproximava do espírito, né? Ela começou a dar comunicação, mas as energias dela protegiam ela. Entendeu? Aí o André Luiz até questionou, nossa, mas vocês vão colocar o pior espírito para melhor médium. Vocês vão colocar, não é a mesma coisa que você colocar uma harpa na mão de uma fera? O André Luiz questiona, né? Aí o mentor falou, André, calma, vamos observar, você vai entender, né? É da lei que aquele que mais tenha condição, mais ajude. Então o espírito espírito mais difícil, o espírito mais complicado, a vibração mais negativa foi levado para a melhor médium. Qual era a melhor médium? Era aquela médium que tinha um bom padrão vibratório. Então ela dava a comunicação do sofredor, mas ela não se envolvia com as energias deletérias que ele trazia. O bom médium não é aquele que só dá a comunicação do espírito superior. Esse não é o bom médium não é esse. Né? Mas a minha mediunidade só se presta para espírito elevado. Não. Isso na verdade é muito mais acomodação do que ser um bom médium. Né? A pessoa tem potencial para dar a comunicação de espíritos necessitados também. Né? E são em número muito maior, né, numa reunião mediúnica, os necessitados do que os espíritos amigos que vão se comunicar. Né? Então nós temos que estar bem dispostos para ajudar, né? Ok, pessoal? Está fazendo sentido para vocês? Está ficando claro? Certo. Vamos ver aqui. Então, conter, né, as manifestações do espírito, né? Nós já estamos quase acabando. O médium psicofônico deve preparar-se dignamente para a função que exerce, reconhecendo que não se acha dentro dela a maneira de fantoche, manobrado integralmente ao sabor das inteligências desencarnadas. Estão vendo? O médium psicofônico, ele deve se preparar, né, através de conhecimentos, através de autodomínio, dessa evangelização, né? Isso é uma coisa que nós vamos fazendo em meio ao trabalho. Nós não precisamos fazer 10 anos lá de evangelização para começar a trabalhar como médium, né? Mas isso é algo que nós devemos fazer todos os dias. Cultivar o evangelho, a prece, a meditação. E na hora da reunião mediúnica e na reunião mediúnica, né? Mas por que a gente tem que fazer essa preparação, né, diária, para não se achar dentro dela a maneira de fantoche,
manobrado integralmente ao sabor das inteligências desencarnadas. Estão vendo? É aquilo que a gente estava falando. Se o médium não tem consciência do autodomínio que ele precisa ter, se ele não vai se evangelizando, ele se torna um fantoche na mão dos espíritos, que fazem o que querem com ele. Aí o médium fala o que o espírito quer, faz o que o espírito quer, mas não faz o que precisa, que é ajudar o espírito para que o doutrinador consiga ajudar também, né? Facilitando o processo de diálogo, né, com ele. Certo? Ok. A Eliana colocou, nosso saudoso querido Chico Xavier recebia comunicação com todo tipo de espírito, é verdade. O Chico Xavier, é uma faceta que as pessoas às vezes não lembram, né? Que ele não foi só escritor de livros, né, psicógrafo, ele foi também participante de reuniões de desobsessão a vida inteira. Assim também como o Divaldo, né? O Divaldo também, a vida inteira trabalhou como médium de desobsessão. Vai viajar, né? Vai para o exterior, volta, dia da reunião mediúnica ele está ali e vamos trabalhar como médium. É aquele trabalho que não aparece nos holofotes, nos vídeos, não aparece. Aquele trabalho ali silencioso, aquele grupo restrito, né? Mas está lá, sempre trabalhando, né? Então, nós também podemos trabalhar, né? Todos nós podemos auxiliar com as nossas condições, né? Certo? Então vamos para o último, né? Então a gente, só engatilhando aqui, né? Então não se acha dentro dela maneira de fantoche manobrado integralmente ao sabor das inteligências desencarnadas, mas sim, o médium, mas sim na posição de intérprete e enfermeiro, capaz de auxiliar até certo ponto na contenção e na reeducação dos espíritos rebeldes, que recalcitram no mal, né? Quer dizer, o médium, ele é intérprete e enfermeiro. Ele está traduzindo o que o espírito necessita, sim, né? Está agindo como um enfermeiro amoroso, contendo o necessitado, né? Às vezes, inclusive porque o médium não está percebendo que ele está se prestando só para esse rebate de ideias, né? O médium mesmo, ele só está se prestando às ideias que o espírito quer rebater. Então o doutrinador mal acabou de falar, o espírito já está falando, não, que não quero, que não vou, né? Que não gosto, que não... O que o médium precisa fazer? Ele precisa perceber, precisa lembrar que ele está ali para ajudar o doutrinador, para ajudar o espírito. Como assim, Alexandre? Veja bem, se o doutrinador faz uma proposta, meu irmão, olhe quem está do seu lado, olhe quem está do seu lado, veja quem está aí. Tem um ser de luz que está aí do seu lado. A primeira reação do espírito é falar, não, não tem ninguém não. A primeira reação do médium é falar, não, não tem ninguém não. Né? Então o médium e o espírito ali, juntos ali, rebatendo tudo que o doutrinador fala. Mas se o médium tiver a consciência que eu estou dizendo, de que a função dele é ajudar para chegar a um bom termo o auxílio ao necessitado, quando o doutrinador fala assim, meu irmão, olha quem que está aí, olha quem está do seu lado, o espírito pode até querer rebater, mas o médium, sabendo da posição dele, fala, não fala nada, observa. E se o médium parar um pouquinho, um segundinho, que o médium para e não rebate, ó, às vezes o médium já percebe, o espírito já percebe, o espírito junto com a mente do médium, né? Que eles estão entrelaçados naquele momento. Tá? Aí o médium, o espírito já vai perceber. Por quê? Porque o médium conteve ele e meio que disse assim, olha, observe o que o doutrinador está falando. Entendeu? Olha a diferença que é o médium que não percebe o que ele está fazendo ali,
e que acaba só se prestando ao que o espírito quer. E o médium que sabe o que ele está fazendo ali. Ou seja, ele está a serviço de ajudar o doutrinador para ambos socorrerem o sofredor, né? Então aí o espírito, na hora, ele já pode perceber, realmente, ele pode ver alguém que ele nem se dignaria a parar para perceber, porque ele estava ali só querendo contrapor do doutrinador, né? Aí a hora que as características do médium influenciam muito, porque se é um médium muito reativo, ele entra naquela reatividade do espírito e fica lá batendo boca com o doutrinador, fica lá questionando tudo, fica... Vocês entendem? Por isso que o médium também tem a influência na comunicação. É o 50-50, 50% do médium, 50% do espírito, tá? Então os médiums, experimentem isso que eu estou falando. Experimentem, observem nas reuniões de vocês, no trabalho mediúnico de vocês, experimentem. Vocês vão perceber uma grande diferença, tá? No resultado final, tá? Vamos ver se a gente termina aqui, né? Então, assim na posição de intérprete e enfermeiro, capaz de auxiliar até certo ponto, né? Na contenção e na reeducação dos espíritos rebeldes que recalcitram no mal, a fim de que o dirigente se sinta fortalecido em sua ação edificante e para que a equipe demonstre o máximo de rendimento no trabalho assistencial. Vocês perceberam o que ele está dizendo aqui? Que esse tipo de atitude do médium vai ser decisivo para o fortalecimento do doutrinador. As palavras, aquilo que eu acabei de falar, o doutrinador faz uma proposta, mas ela pode não encontrar eco nenhum no médium espírito, o médium junto com o espírito, né? Está incorporado ali. Ou pode encontrar eco, sim, na ajuda que o médium colabora, né? Na medida que ele também colabora. E isso vai redundar no máximo de rendimento no trabalho assistencial. Isso quer dizer o quê? Que o resultado final vai ser uma maior eficácia da doutrinação, uma maior eficácia do trabalho mediúnico como um todo, um máximo rendimento no trabalho de todo o grupo. Então as pessoas saem mais felizes, o médium vai se sentir mais realizado porque conseguiu ajudar o espírito, o doutrinador também fica feliz porque conseguiu encaminhar os casos, o grupo fica feliz porque conseguiu lidar com o conjunto de necessidades que lhe fora trazido para aquela noite, né? Então veja o resultado final de tudo isso, mas tudo isso começa na consciência que a gente tenha do que a gente está fazendo ali, né? Então cada qual com a sua função, né? Cada qual com a sua necessidade de evangelização, de estudo, de melhoria, né? Nós não podemos nos eximir dessa necessidade, tá? Ok? A Márcia Farias colocou: faz pouco tempo que comecei a frequentar o centro espírita aqui em minha cidade, ainda fico meio confusa com algumas coisas. Não sei se tenho o dom da mediunidade, mas consigo sentir quando meu falecido tio e minha falecida sogra estão perto de mim. Mas não consigo falar com eles e nem vê-los, só consigo senti-los. Será que com o tempo e os estudos eu vou conseguir escutá-los? Minha mãe é médium, ela consegue recebê-los e vê-los, falar com eles, mas eu apenas consigo senti-los. Será que tem dom? Veja bem, você já é médium, Márcia Farias, você já é médium, tá? Pode ser, é provável que com o tempo, com exercício, com observação, você até perceba que você já sentia muito mais do que você estava percebendo. Porque muito é assim que acontece com a gente. Às vezes a gente já percebia muita coisa,
mas a gente não prestava atenção naquilo que a gente já estava percebendo, naquilo que a gente já estava sentindo. Isso acontece muito, né? Mas é provável que você, com o tempo, você venha a perceber com mais clareza algumas coisas. Eu acho que você exercitando, você vai acabar percebendo um pouco mais. Como você vai perceber, não sei. Aí o tempo é que vai dizer, né? Mas vale a pena você investir nisso, viu? Vale a pena você realmente se interessar e ajudar, tá? A Maria Pontes, muito bom esse estudo, Alexandre. Deus e a espiritualidade amiga te abençoe com muita saúde e luz para você continuar esse trabalho tão bonito. Obrigado, Maria. Eu agradeço, viu, essas suas palavras. Para nós, saber que é útil para vocês, para nós é a maior gratificação, tá? Ver que vocês gostam do estudo e que isso tem uma função para vocês é o que nos dá a maior alegria, tá? Pode ter certeza. E a presença de vocês aqui é muito gratificante para a gente, tá? Ok, pessoal. Vamos dar uma paradinha então, né? Nós já estamos na hora, já passando a hora já. Mas acho que foi produtivo, né? Alguma coisa aí que tenha ficado, eu vou ver se eu consigo responder depois, tá? Alguma dúvida que vocês tenham manifestado aí, tá bom? Pessoal, vamos então fazer a prece final, né? Agradecendo então ao nosso Espírito Protetor. Cada um de nós tem um Espírito Protetor que nos conhece com muita profundidade, que sabe das nossas lutas, sabe das nossas dificuldades, conhece os nossos potenciais e trabalha para que esses potenciais venham à tona. Então, nossa gratidão a esse Espírito amigo, tão querido, tão prestativo, tão atencioso para com as nossas necessidades. Que Jesus o abençoe, que Jesus possa multiplicar as bênçãos em sua vida, assim como Ele tem sido uma verdadeira bênção na nossa. Obrigado, Senhor Jesus, pelo estudo, obrigado pelo amparo que tivemos, que possamos permanecer imersos na luz, imersos na paz e na luz que Tu nos dás. Obrigado por tudo, que assim seja. Ok, pessoal, obrigado, que Jesus abençoe a todos, tá? Fiquem com Deus e até terça-feira, né? Se Deus quiser, estaremos juntos novamente, tá? Um abraço, até mais.